Maria era uma jovem humilde, que havia crescido no interior e se mudado para a cidade grande em busca de uma vida melhor. Trabalhava como diarista na mansão dos Almeida, uma casa tão grande que parecia um hotel de luxo. Apesar de esforçada e sempre educada, Maria era tratada como invisível pela maior parte da família. Quem pior a tratava era Jaqueline, a dona da casa, uma mulher que parecia ter prazer em diminuir qualquer pessoa que considerasse inferior. Naquela manhã, o sol ainda estava nascendo quando Maria começou a varrer o salão principal. O chão brilhava de tão limpo, mas isso nunca era suficiente para Jaqueline. Ela desceu a escada com expressão de nojo ao ver a vassoura e reclamou em voz alta, acusando Maria de estar riscando o carpete importado. Maria apenas baixou os olhos e pediu desculpas, mesmo sabendo que não havia feito nada errado. Era assim todos os dias, e ela não tinha forças para responder. O pequeno Lucas, filho de Jaqueline e Roberto, assistia de longe. Ele tinha dificuldades para se comunicar e passava horas isolado, raramente falando com alguém. Mesmo assim, observava Maria com uma curiosidade calma, como se encontrasse nela algo que não encontrava em nenhuma pessoa da casa. Quando Maria levantou o olhar e viu o menino no topo da escada, sorriu gentilmente. Ele não sorriu de volta, mas permaneceu olhando, como se aquele pequeno gesto fosse importante demais para ser ignorado. Depois da bronca, Maria se dirigiu à cozinha para preparar o café da manhã. Enquanto cortava frutas, ouviu passos leves. Lucas entrou devagar, segurando seu brinquedo favorito, e se sentou numa das cadeiras. Não disse nada, apenas ficou ali, observando. Maria não queria causar problemas, mas também não podia mandar o menino embora. Então continuou trabalhando, falando baixinho sobre as frutas, as cores, o cheiro do pão, como se estivesse narrando para ele. Lucas parecia relaxar com sua voz. Jaqueline apareceu de repente e ficou irritada ao ver o filho ali. Puxou o braço dele com força e reclamou que ele não devia ficar na cozinha, muito menos perto da empregada. Lucas reagiu com um olhar assustado, mas não falou. Maria sentiu um aperto no peito. Era evidente que o menino se sentia mais seguro com ela do que com a própria mãe. Com o passar das semanas, Lucas se aproximava cada vez mais de Maria. Ele a seguia pela casa, ajudava a dobrar toalhas, segurava a cesta de roupas, colocava copos na mesa. Coisas simples, mas que faziam Maria perceber que, mesmo cercado de luxo, aquele menino era extremamente solitário. Ela também começou a notar que Lucas relaxava quando estava com ela. Às vezes parecia querer falar, mas travava no meio da frase. Ainda assim, ela sempre o encorajava pacientemente. Jaqueline, no entanto, se incomodava cada vez mais. Um dia, ela descobriu que Maria estudava à noite e ficou furiosa. Disse que aquilo era perda de tempo, que pobre deveria se conformar com a vida que tinha. Riu na cara de Maria, zombando do sonho dela de fazer faculdade. Maria tentou ficar firme, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Foi então que algo inesperado aconteceu. Lucas, que estava por perto, começou a tremer de raiva. Pela primeira vez em muito tempo, ele ergueu a voz, gritou alto, chamando a atenção da casa inteira. Correu até Maria e a abraçou com tanta força que parecia querer protegê-la do mundo. Jaqueline ficou atônita. Roberto, que descia as escadas naquele momento, assistiu a tudo em silêncio, completamente surpreso. Seu filho raramente falava, e vê-lo reagir daquele jeito o deixou impressionado. Quando Jaqueline tentou separar os dois, Lucas empurrou sua mão. Foi a primeira vez que ele rejeitou a própria mãe. Roberto se aproximou e perguntou calmamente o que estava acontecendo. Jaqueline, irritada, começou a acusar Maria de manipular o menino. Mas antes que ela terminasse, Lucas falou. Com dificuldade,
Mas com clareza, ele disse que Maria era boa, que ela não gritava, não machucava, que ela o escutava. Cada palavra saía como um peso enorme sendo tirado de dentro dele. O silêncio que se seguiu foi profundo. Roberto nunca tinha conseguido fazer o filho se abrir daquela forma. Maria tentou desconversar, dizendo que Lucas era apenas uma criança sensível, mas o menino continuava segurando sua mão, como se dependesse dela para respirar. A partir desse dia, Roberto começou a observar mais de perto como Jaqueline tratava tanto a empregada quanto o próprio filho. Ele passou a notar os gritos, a frieza, o descaso, o olhar distante de Lucas sempre que a mãe se aproximava. E também a diferença quando Maria estava perto. O menino parecia florescer. Uma tarde, após ouvir mais uma série de humilhações dirigidas a Maria, Roberto a chamou para conversar em seu escritório. Pediu que ela fosse sincera e contasse como realmente era tratada ali. Maria hesitou, mas Lucas apareceu na porta, segurando seu caderno, como se desse a ela coragem. Então ela contou tudo. Cada palavra carregava meses de dor guardada. Roberto ficou profundamente indignado. Ele percebeu que, enquanto se preocupava com negócios e viagens, sua própria casa se tornava um ambiente hostil para o filho. Naquela noite, chamou Jaqueline para uma conversa séria. Disse que o comportamento dela estava prejudicando Lucas emocionalmente e que aquilo não poderia continuar. Jaqueline riu, achando exagero, mas Roberto foi firme. No dia seguinte, ele informou sua decisão. Maria não seria mais apenas uma diarista. Seria promovida a babá particular de Lucas, receberia um salário muito maior e teria autonomia total para cuidar dele. Jaqueline explodiu de raiva, dizendo que nunca aceitaria aquilo, mas Roberto colocou limites. Ele disse que pensaria até em se separar, se fosse necessário, para garantir o bem-estar do filho. Com o tempo, a mudança ficou evidente. Lucas passou a falar mais palavras, a sorrir, a demonstrar afeto. Ele e Maria criaram um laço tão forte que até os terapeutas ficaram surpresos. Ela o levava ao parque, ajudava nas tarefas da escola, incentivava pequenos progressos que pareciam impossíveis meses antes. Roberto agradecia a ela todos os dias, reconhecendo que Maria havia salvado seu filho de uma tristeza profunda. Jaqueline, por outro lado, continuou presa em seu orgulho, isolada pelo próprio comportamento. Aos poucos, perdeu a influência dentro da própria casa. A história termina com uma narração dizendo que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na capacidade de enxergar o outro com humanidade e que, muitas vezes, a pessoa que mais menosprezamos é justamente aquela que tem o maior poder de transformar nossas vidas.